A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, me chame de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul, e é um imenso prazer, igreja, de estarmos aqui em mais um momento falando sobre a palavra do Senhor, falando sobre 1 Samuel, sobre esses acontecimentos e sendo enriquecidos e cheios da graça de Deus. Hoje nós iremos dar continuidade, igreja, ao capítulo 17 de 1 Samuel. Iremos adentrar nos versículos 40 a 47, igreja. E eu gostaria de convidar a igreja a ler comigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Aleluia, igreja. Aqui nós podemos ver a confiança de Davi. Davi estava confiante, igreja. A confiança de Davi, ela fundamentava-se em algo mais seguro. Ela era forte, igreja. A base dele era a fé. Aleluia. Davi, igreja, ao perceber a futilidade de tentar lutar, contra Golias com armas que jamais tinha experimentado, que jamais ele tinha testado, como nós vimos ali no estudo passado, quando Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, entregar a espada para Davi. Então Davi, ele vai deixar todas essas coisas de lado e ao invés delas, igreja, ele vai levar o quê? O seu cajado, a sua funda de pastor e 5 seixos do ribeiro. Aleluia! Se Davi, igreja, tivesse usado todas as 5 pedras em sua luta com Golias, ele ainda teria vencido. Mas da maneira como os fatos ocorreram, igreja, ele matou o gigante com uma e estaria pronto caso 4 outros tivessem aparecido no horizonte. O alforje, igreja, era uma pequena bolsa de dinheiro. A funda, em hebraico, kela, era uma arma usada principalmente pelos pastores, mas também reconhecida como uma arma de guerra. Normalmente era feita de uma tira de couro, com o bolso no centro, onde continha as pedras. As 2 extremidades eram seguradas na mão e era girada sobre a cabeça até que o soltar de uma das pontas lançava a pedra com tremenda força. Era possível ter uma boa precisão de pontaria, porém, isso requereria grande habilidade e treinamento. A ira e o desprezo, igreja, fizeram com que Golias se irasse. Então ele amaldiçoou a Davi pelos seus deuses e ameaçou dá-lo como alimento às aves e aos animais do campo. A nobre resposta do filho de Jessé inspirou a muitos frente a grandes desafios. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, o Senhor dos Exércitos.
é uma designação do Deus de Israel, igreja, usada pela primeira vez em Samuel, mas é encontrada normalmente ao longo dos salmos e dos livros proféticos, especialmente em Isaías. Esta expressão se refere-se a Deus como o Senhor de todos os poderes celestiais e terrenos, o invisível líder de Israel que luta pelo seu povo. O conceito apareceu até mesmo antes que a palavra fosse usada. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 15, 1, tá? 1 e 3, Josué 5, versículo 14, Números 21, 14. Confiante em Deus, Davi previu a vitória. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, foi a resposta lá no versículo 46. O Senhor não se limita à espada e à lança para salvar o seu povo, porque do Senhor é a guerra. Aleluia, lá no versículo 47. Glória a Deus. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, igreja, que fizeram grandes coisas para Ele, para Deus, pois contaram como certo que o Senhor estaria ao seu lado. James Hudson Taylor, fundador da Missão para o Interior da China, escreveu essas palavras, porém mais do que isso, colocou-as em prática. Sou um servo tão pequeno de um Senhor muito eminente. Disse a uma congregação na Austrália. Davi entendia o significado dessa declaração, pois quando enfrentou o gigante, não passava de um adolescente. No entanto, sabia que o Senhor estaria com ele. Aleluia! Isso é ter confiança no Senhor. Isso é saber o Deus que nós servimos, o Deus que você serve. Infelizmente, igreja, esse relato dramático é considerado, antes de tudo, uma história infantil, ou então a base para uma alegoria sobre como derrotar os gigantes de nossas vidas. Apesar de haver diversas aplicações para uma passagem bíblica, existe apenas uma interpretação, igreja. E nesse caso, a interpretação é que Davi fez o que fez para a glória de Deus. Davi apresentou-se para o desafio em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, e queria que Golias, o exército filisteu e toda a terra soubesse que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Está lá no versículo 46. Golias, ele havia ridicularizado, igreja, o Deus de Israel e blasfemado contra o nome do Senhor. Mas Davi estava prestes a retificar essas declarações. Aleluia. Davi, ele considerou este desafio uma disputa entre o verdadeiro Deus de Israel e os falsos deuses dos filisteus, igreja. Deus quer usar seu povo a fim de engrandecer seu nome a todas as nações da terra. Esse propósito, igreja, fazia parte do chamado de Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1 a 3, e da escolha de Israel para ser povo de Deus. Está lá em Deuteronômios 28, do versículo 9 ao 10. Um dos propósitos do tempo que Israel passou no Egito, bem como dos julgamentos que Deus enviou contra o faraó, era proclamar o nome e a glória de Deus a toda a terra. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16. A separação das águas do Mar Vermelho para que Israel saísse do Egito e a abertura do Rio Jordão para que entrasse em Canaã foram testemunhos a todas as nações de que o nosso Deus era Deus de Israel e que este Deus era o verdadeiro Deus. Está lá em Josué, capítulo 23, versículo 24. Até mesmo a construção do templo, meus irmãos, deu testemunho do Deus de Israel às nações gentias, para que estas o conhecessem e o temessem. 1 Reis, capítulo 8, versículo 42 ao 43. O que o Senhor fez por intermédio de Davi ficaria registrado e seria contado por todo mundo e traria grande honra ao nome do Senhor.
A própria arma que Davi utilizou, uma funda, igreja, apenas uma funda, era a arma de um pastor, quase um brinquedo de criança. E, no entanto, Deus a usou para derrotar o gigante e o exército dos filisteus. Quando Golias viu um menino vindo em sua direção, aleluia, com uma funda em uma das mãos e um bastão na outra, riu-se dele e perguntou: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Mas Davi anunciou que seu verdadeiro poder era o nome do Senhor dos Exércitos, nome que Golias e os filisteus haviam insultado. Davi queria, igreja, que todos ali reunidos, israelitas e filisteus, soubessem que o Senhor não precisa de espada nem de lanças, mas que Ele é capaz de livrar seu povo a seu modo, usando os meios mais modestos. Não é de se admirar que Davi e Jonatas tenham se tornado amigos tão chegados, pois os dois criam num Deus poderoso e desejavam lutar as batalhas de Deus e de glorificá-lo. Aleluia! Igreja, o Senhor usa o improvável para mostrar a sua glória e para mostrar o seu poder. Igreja, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Nessa passagem nós aprendemos que a nossa vida é para glorificar o Senhor. As nossas vitórias são para glorificar o nome do Senhor. As nossas conquistas, os nossos ganhos são para glorificar o nome do Senhor. O teu respirar, o teu levantar, o teu deitar é para Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós aprendemos aqui que quando Davi, ele usa aquela ocasião pelo motivo certo, que é para glorificar a Deus. Em todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele tem que ser glorificado na vida do homem. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que te mantém de pé. Você não tem poder, meu amado, você não tem força, meu amado. Sem Deus, nós não somos nada. Se a presença de Deus se retirar da nossa vida, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não somos nada além de pó. Nós não somos nada, igreja. E mediante essa passagem nós vamos ver que quando nós vamos em nome do Senhor, quando nós usamos as conquistas, quando nós usamos as ocasiões para glorificar a Deus, igreja, o Senhor, ele é exaltado. E com o Senhor é muito melhor termos vitória. A vitória que vem da parte de Deus, ela é uma vitória que vem para nos encher e nos trazer alegria e paz. Aleluia. Igreja, que o Senhor te abençoe e abençoe a tua casa de uma forma abundante e que você possa ver a glória de Deus. Tudo o que você fizer, meu amado, faça para a glória do Senhor e você verá a diferença na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.